seja determinante do que é belo, do que é justo e do que é verdadeiro. Se a gente usar um conceito de cultura derivado desse legado iluminista, a gente vai chegar numa hierarquia, a gente vai conseguir elaborar uma lista sobre quais são as sociedades que têm conhecimento científico e que aprecia as, entre aspas, belas artes, que é belas artes numa visão de que o que é belo é o que é racional. Se nós fizermos uma listinha de quem tem conhecimento científico e artístico, a gente pode distinguir quem tem mais cultura ou menos cultura. É uma concepção que trabalha com a ideia de que alguns povos têm mais cultura do que outros. Esse tipo de concepção acabou legitimando, por exemplo, a conquista de territórios por parte de países europeus. O colonialismo europeu do final do século XIX, início do XX, é todo pautado nesse conceito de cultura. Domino a África porque a África tem menos cultura do que a Europa. Colonizo a Ásia porque os asiáticos não têm cultura. Quem tem somos nós. Nós vamos levar a cultura ocidental, que na verdade é científica, iluminista, para povos ignorantes, que não têm. Esse conceito de cultura vem sendo superado dentro da própria área científica ao longo do século XX. Uma das áreas que mais contribuiu para mudar esse conceito de cultura é a antropologia. A antropologia parte do pressuposto de que todas as sociedades têm culturas diferentes, né, e que o papel do antropólogo é identificar que culturas são essas, né, sem estabelecer uma hierarquia de que umas têm mais, outras têm menos, umas são melhores, outras não são. A antropologia avançou até o momento de considerar que tudo aquilo que caracteriza uma sociedade pode ser chamado de a cultura da sociedade. Uma outra vertente da antropologia diz que tudo aquilo que caracteriza uma sociedade não é a cultura da sociedade, e sim a cultura da sociedade é o significado simbólico daquilo tudo que a sociedade tem. Cada sociedade atribui um valor simbólico diferente para todos os seus itens, né? As características de uma sociedade podem existir numa outra, mas a outra atribui significados simbólicos diferentes para as mesmas características. Então parece que quando se fala em cultura, utilizando o mito da caverna, eu mais uma vez vou dizer, a gente não deve estabelecer uma hierarquia de valores. A gente precisa levar em conta que há uma metáfora produzida na Grécia Antiga, que foi bastante aquecida com o legado iluminista, mas nos últimos tempos, século XX, século XXI, já se parte de uma ideia de que a cultura não pode ser sinônimo de ciência e conhecimento racional, senão nós estaríamos sendo preconceituosos com quem não tem. Quando o Mostra Pedagógica trabalha com os alunos e desenvolve conhecimento, é importante que o papel da escola também é esse, né? Também é o de problematizar alguns conceitos, né? E de trabalhar com os alunos essa ideia mais equilibrada de cultura. Conhecimento, né? Também é um outro conceito, né? que o mito da caverna nos traz. Para o mito da caverna, para o legado iluminista, conhecimento é sinônimo de ciência. E aí a escola, a universidade, como sendo os depositários clássicos da ciência, se auto-intitulam como importantes. Se cobra, inclusive, da sociedade moderna um sacrifício em nome da ciência, né? Que as famílias abram mão do convívio com suas crianças e com seus adolescentes, e entreguem eles metade do dia para um lugar chamado escola, onde a criança e o adolescente vai ter acesso a pedaços de ciência divididos em 5 dias da semana. Esse é o sacrifício em nome do conhecimento. Poderia ficar em casa dormindo até tarde, a criança ou adolescente poderia estar fazendo qualquer coisa mais prazerosa, mas as famílias se sacrificam em nome do acesso à ciência. E eu não estou dizendo que a escola é sinônimo de conhecimento. A escola é sinônimo de ciência. Ela oferece o acesso à ciência, que é um tipo de conhecimento que a sociedade pode ter, não é o único. Na vida adulta também se cobra o sacrifício em nome da ciência.
O sujeito, quando é adulto, pode estar trabalhando 2 turnos por dia, mas o terceiro turno é gasto para ter uma formação no ensino superior. É o sujeito que cumpre 3 turnos no dia, sendo que um deles é em nome da ciência, né? Tem que buscar o conhecimento. Poderia estar em casa fazendo outra coisa, mas está estudando, né? Está buscando um conhecimento científico. Eu diria que esse é o sinônimo da palavra conhecimento no mundo moderno iluminista, né? Conhecimento é sinônimo de ciência. Cobra-se da sociedade um sacrifício em nome da ciência, do conhecimento. Então, gasta-se o que não tem para pagar pelo estudo, mas se é pelo estudo, então a gente aceita. Impede-se a criança e o adolescente de dormir até mais tarde, porque é para ir para a aula. Então, se é para ir para a aula, tem que acordar cedo. Ninguém vai ficar vendo filme até tarde ou vai ficar na internet até tarde porque amanhã tem prova. Se amanhã tem prova, então acabou a diversão, acabou a brincadeira, tem prova. Ou então, quando o professor entra na sala de aula e diz, olha, o recreio acabou, né? Vamos todo mundo olhar para frente porque a aula começou, como se a aula, a ciência, fosse suficiente para acabar com qualquer outro gosto individual. Então, é nesse sentido que o conhecimento no mundo moderno é sinônimo de ciência. E a ciência é avassaladora. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Perdi a prova porque meu pai ficou doente. Sinto muito. A prova estava marcada há mais tempo. É um tipo de postura que o mundo acadêmico escolar tem. Olha, eu cheguei atrasado porque eu perdi o horário. Não interessa, né? O horário é esse, a aula começa agora, como se isso fosse o mais importante do mundo. E o que falo, né, na saideira aqui do meu comentário é que atualmente a ciência como dona da verdade, o conhecimento como sinônimo de ciência e uma sociedade que se sacrifica em nome da ciência, tudo isso está em questionamento. Parece que há uma valorização maior em relação a outros valores, não tão científicos. Aquele lado irracional do indivíduo e da sociedade tem ganhado valor. Para entender a cultura de uma sociedade é preciso levar em conta as suas crenças, os seus valores irracionais. Para entender como o indivíduo se comporta no cotidiano, é preciso entender que ele não se sacrifica o tempo todo em nome da ciência. Enfim, conhecimento não é sinônimo exclusivamente de ciência. Cultura não é sinônimo exclusivamente de acúmulo de conhecimentos científicos. Então, a gente poderia usar o mito da caverna como um pontapé inicial, né, para definir cultura, conhecimento, mas é bom levar em conta essas revisões, né, vamos dizer assim. Posso fazer uma tréplica? Primeiro, quando o Matheus diz que ia discordar, eu citei uma leitura histórica do autor a respeito do que era cultura. Segundo, eu deixei claro que eu acredito que nós estamos vivendo num tempo que precisamos, talvez, Oscar Wilde diz que definir e imitar, mas pudéssemos definir alguns conceitos do que seria cultura. E por isso eu disse que eu tinha apenas uma certeza de que nem tudo era cultura. Claro, pelo ponto de vista antropológico, nós podemos dizer, existe a cultura indígena, existem várias culturas afrodescendentes, existe a cultura do gueto, existe esta ou aquela cultura, tem a cultura do jazz, tem a cultura do pop, tem a cultura do samba. Mas essa não era a minha preocupação. A minha preocupação era não aceitarmos que o não rompimento, o não sair da caverna é válido, está tudo bem, porque tudo é cultura. Era esta a minha preocupação. E por isso que eu faço a linkagem de cultura com conhecimento, exigindo desta forma que não percamos a consciência de que a elevação cultural é a que move o mundo. Tanto é verdade que nós não estamos vivendo como se vivia 2000 anos atrás, ou como algumas culturas indígenas. Não estou dizendo que são melhores ou piores. Estou mostrando uma realidade materialista que nós não vivemos como eles, fruto de conhecimento que nós adquirimos e que nós processamos. É por isso que nós andamos de carro, é por isso que nós usamos o telefone celular, é por isso que nós podemos combater várias doenças como câncer. Se nós estivéssemos validados
no não rompimento na caverna, e que tudo era cultura, e que bastava a cultura do chá, etc., que aquele chá ia me curar, eu nunca poderia ser tratado com quimioterapia. É isso que eu estou dizendo. Essa era a minha tréplica para o Mateus. Eu acho que é um debate bem interessante, mas importante de ser feito, porque, e eu interpretei, eu tenho esta visão, se por um lado nós vivemos em um mundo onde tudo é muito relativo, e eu creio que é essa a contribuição do professor David, é procurar definir algumas coisas, e é procurar dizer, olha, nós temos um papel, nós temos que mostrar que existe outra realidade além das sombras projetadas no fundo da caverna. Mas eu gostei e aprecio muito a ideia transmitida pelo professor Mateus, de que nós temos que tomar muito cuidado, porque é um serviço que nós prestamos, e não uma imposição que nós fazemos. Me parece que é isso, essa é a sua preocupação. Acho que são duas preocupações muito grandes. A escola tem que contribuir, sim, porque ela pode trazer a ciência para a vida das pessoas, mas nunca de uma maneira arrogante ou prepotente, porque ela presta um serviço e não uma imposição. É isso? E eu acho que eu consigo interpretar dessa maneira. Eu pensava, enquanto ouvia o professor Mateus, e lembrava da passagem do mito da caverna, e o Platão, ele diz assim que a nossa visão, nossa audição, nossos sentidos são todos falhos. A verdade só pode vir da nossa consciência, do nosso raciocínio, correto? Uhum. Mas hoje nós sabemos que a escola educa por outras maneiras. Eu me lembrava da professora Vanderleia e da arte, que nem sempre é racional, né? E que também nos leva ao conhecimento da realidade. E daí eu me lembrava do professor Anildo, quando fez a sua menção à teologia, que também não é algo racional, mas que também pode nos levar a uma compreensão da realidade. Me parece que o desafio, para não esquecer a professora Ingrid e a literatura também, né? Para não esquecer, né? Vamos lembrar que a literatura também não trabalha só dentro daquilo que é racional, né? Com certeza, né? Então, nem muito menos a educação física, não é, professores de educação física, não vamos esquecer, né? Também não, né? Também é uma forma de se conhecer a realidade, que também é importante. E me parece que esse está sendo o desafio que vai se desenhando para nós na nossa mostra pedagógica. O nosso grande objetivo na mostra pedagógica deste ano é aprofundar a reflexão, a discussão a respeito da liberdade. Porque, lembrando bem e voltando ao tema da campanha da fraternidade, na verdade o lema da campanha da fraternidade, ele diz assim, é para a liberdade, é para a liberdade. Então por isso que a mostra pedagógica se foca em liberdade, ou se norteia pela palavra liberdade. A escola tem uma contribuição racional a fazer, mas é um serviço. Professor Anildo, eu sei que o senhor tem mais alguma coisa a dizer ainda dentro desse enfoque, né, do papel da escola. Eu queria acrescentar duas palavras, aquelas três palavras do professor Mateus, que é o justo, o verdadeiro e o belo. Eu acrescentaria o estético e o ético. Até porque assim, o ético é o que é bom, o estético é o que é possível. E aí eu ligaria essas duas palavras, o ético e o estético, dentro do tema da campanha da fraternidade, que eu acho que é muito importante porque é um pouco o foco que nós vamos trabalhar. E eu quero ler um trechinho de um parágrafo do livro, do texto da campanha da fraternidade, que diz assim: não há só a rede de relações sociais, econômicas e políticas no conjunto social. Além disso, existem as pessoas. Aqui está o ético, aquilo que é bom. Aquilo que o Mateus e o David diziam, que
de repente, nós nos encontramos que a ciência nos coloca numa nova caverna. Nos dita normas como se fosse a verdade única. E aí, me parece que nós devemos questionar-nos.